Vocês já foram em algum tribunal de justiça em São Paulo? O que a gente vê lá? Quem sabe? Crucifixo na parede. Em muitos edifícios públicos, a gente vê crucifixo na parede. E em alguns até com a imagem de Jesus, né? Estou dizendo com a imagem de Jesus por quê? Porque, por exemplo, evangélicos não aceitam, algumas denominações, que haja crucifixo com o corpo de Jesus. Isso para eles é uma ofensa. Né? Então, na verdade, imaginem vocês, eu sou de uma religião de matriz afro, tenho uma demanda por causa da minha religião, por causa do meu terreiro, qualquer coisa assim, tenho uma demanda judicial. A outra pessoa que está em litígio comigo não é pertencente a uma religião de matriz afro, mas a uma religião cristã. A gente entra no tribunal e tem um crucifixo. Como é que se sente essa pessoa? Empoderada? Existe justiça? É igual o tratamento? Não, eu estou dizendo, tem um símbolo de uma religião. E não estou vendo das demais. Então, o certo é nenhuma religião. Né? Então, se eu tenho crença, ou se eu não tenho crença, o Estado laico tem que me proteger. Né? E se eu tenho aderência, né, às religiões cristãs, ou à filosofia, à doutrina cristã, católica, evangélica, o que seja, o Estado tem que me proteger, mas tem que proteger também as pessoas de todas as outras religiões e de quem não tem religião. Todas as pessoas têm que ter direitos. Né? Enquanto a gente legislar seguindo os valores de uma determinada religião, a gente vai ferir direitos humanos. Sim, direitos humanos. Né? Porque a gente está ferindo a dignidade das pessoas. A outra coisa é que o político, o público, ele tem que ter autonomia em relação às nossas crenças particulares e ao religioso explicitamente. Tá? Então, eu vou dar um exemplo, eu já sei que vocês entenderam e, enfim, poderia passar por isso mais rapidamente, mas eu acho que vale a pena a gente fazer um exercício de imaginação. Vocês sabem que testemunhas de Jeová, alguns grupos ainda não aceitam transfusão de sangue. Outros já aceitam, outros aceitam transfusão de sangue artificial, enfim. Existem já diferenças dentro mesmo desses seguidores. Mas ainda existem grupos tradicionalistas e que não aceitam a transfusão de sangue por uma passagem literal da Bíblia. Então, é um fundamentalismo naquele sentido estrito que a gente estava falando. Então, imaginemos hoje. Hoje a gente diz, olha, a maioria da população é católica. Então, podemos legislar de acordo com os princípios do catolicismo, porque isso é a vontade da maioria, a democracia é a vontade da maioria. Estou fazendo um raciocínio bobo, né? Só para a gente entender onde eu quero chegar. Aí eu penso assim, bom, vamos supor que acontece alguma coisa muito louca, e daqui a 50 anos, por exemplo, menos, 30 anos, a gente tem uma maioria da população de testemunhas de Jeová tradicionalistas. Eles vão proibir a transfusão de sangue. Vai estar certo isso? A gente vai aceitar? Entendem? Quer dizer, hoje, pensando na nossa crença, parece bacana. Mas se a gente pensar nas crenças de outras pessoas e quando elas assumirem, a maioria se assumem, a gente aceitaria? Então, por que para mim a crença vale e para a crença dos outros não vale? Por que eu boto o dedo na cara dos muçulmanos para dizer que eles são horríveis e fundamentalistas e xiitas e fazem guerra e são assassinos e não sei o que lá, e não olho para mim mesma e olho para as nossas coisas terríveis e cruéis, né? Então, a gente tem que pensar na dignidade de todas as pessoas e que a gente tem que pensar que aquilo que é público é de todas as pessoas. E a dignidade é um direito humano básico, fundamental. E a gente não pode desrespeitar os direitos de ninguém. Vamos lá? Bom, esta foto também, claro, aconteceu no finalzinho da campanha eleitoral. Na verdade, não era no finalzinho, não. Essa foto foi publicada no dia 30 de setembro de 2010, né, no ano da campanha. Vocês lembram o que aconteceu? Houve uma polêmica em torno do aborto, e aí a bancada fundamentalista, religiosa, veio em cima cobrar, e aí, aparentemente, a Dilma começou a perder votos, né, porque ela tinha, em 2007, eu acho, em algum lugar, ela tinha dito que era favorável à legalização do aborto. E aí, o que aconteceu?
todo mundo começou a discutir isso de uma maneira horrorificada. Aquela discussão teve 2 aspectos, um positivo e um negativo. O negativo foi que a oportunidade que a gente tinha de discutir sobre o aborto foi jogada no lixo, porque a gente só usou como um embate político vazio, fútil, era ganhar ou perder votos de qualquer maneira, né? Mas o aspecto bom é, pela primeira vez, a gente estava sentado em casa assistindo novela, começa o Jornal Nacional, e a gente ouve falar aborto. Isso era um tabu, não se falava nem a palavra. E agora a gente fala. Então, apesar de todo o horror, que foi aquela campanha de ter sido desinformativa e horrível, ela também teve um lado muito positivo, que é desmistificou absolutamente a ideia de que aborto não se fala. E a gente foi obrigado a conversar e falar para as crianças que estavam, o que é aborto, mãe? Né? E a gente foi obrigado a discutir, e de lá para cá a gente tem conquistado o espaço público para discutir. Isso é muito saudável. A outra coisa boa que veio dessa questão é que, na verdade, tem uma análise posterior, não foi por causa disso que a Dilma perdeu o voto, e depois da bolinha de papel, e depois que ficaram sabendo que a Mônica Serra também tinha feito um aborto, a história morreu de repente, né? Então, não era um tema para ser discutido em campanha política, claro. Foi discutido da maneira mais absurda, e quando deixou de interessar um dos lados, ele sumiu, né? Vejam, nós estamos discutindo o direito do feto, da vida, da mulher, ou nós estamos discutindo exercício de poder? Se vocês têm alguma dúvida, olhem essa imagem. Essa imagem foi quando a Dilma voltou para trás, na posição que ela tinha falado não sei quantos anos que ela era favorável à legalização do aborto. Não sei se dá para ver quem está na internet, mas essa imagem tem a Dilma dando uma coletiva de imprensa, tem um monte de microfone, e tem, eu contei, são 23 ou 25, agora me falha, mas é por aí, homens, líderes religiosos. Todos eles. Vejam bem o nosso Estado laico. Tem alguma mulher falando dos corpos das mulheres e da vida das mulheres aí? Por que os religiosos estão nessa campanha política? Olhem essa foto. E ela explica por que a gente horrorifica o aborto, por que a gente controla a sexualidade das mulheres. Nós não estamos falando de espiritualidade, nós não estamos falando de defesa da vida, nós estamos falando de exercício de poder, né? Microfone. É a mesma coisa do Vaticano. Ele quer manter esse poder temporal, né? Então, custe o que custar. Custe o que custar. E tem custado a vida de milhares de mulheres. E tem custado sequelas de saúde de milhares de mulheres por ano. A gente vai falar um pouco. Diga. Não, eu só queria dizer que é machista para burro a igreja, né? Sim, absolutamente patriarcal, absolutamente. E aí eu queria dizer que está rolando na internet só uma propaganda, porque o Equador está com uma campanha contra o machismo. E é super bacana. E a última frase é: machismo é violência. É isso aí. Incrível, né? Tem uma bonitinha também. Feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. Olha, lindo, né? Me arrepia quando vejo. Tá circulando no Face também. Bem bacana. Queria dizer, eu pulei uma coisinha quando você fez um comentário sobre a pílula, né? Sobre os métodos anticoncepcionais, que é um absurdo, né? Que a gente proíba que a tecnologia favoreça a liberdade sexual das mulheres. Então, isso fica mais ainda evidente, porque, por exemplo, gente, em Honduras, as mulheres estão sendo presas por usar a contracepção de emergência. Onde? Em Honduras? Honduras. Em Honduras, né? E aqui, no Brasil, é legal, né? Mas os fundamentalistas dizem ela é abortiva. E ela não é abortiva, porque para ser abortiva tem que ter ocorrido a nidação. O óvulo e o espermatozoide juntinhos tem que ter grudado no útero. E ele só vai grudar depois de 72 horas, ou um pouco mais. Tem um prazo grande. Então, não dá para dizer ali que já começou, porque não teve nidação. Bom, vamos lá? Depois a gente fala mais um pouquinho. Bom, vocês devem saber, no Brasil o aborto é crime. Ele só não é punido se a gravidez coloca a vida da mulher em risco ou se a gravidez é resultado de um estupro, né?
Essa lei é de 1900, da década de 40, né? E aí está no Código Civil. Por que que a gente tem esses dois permissivos legais? Permissivo quer dizer não é punido quando a mulher pode morrer ou então é vítima de estupro. Por que, vocês sabem? É por causa da vida da mulher e da dignidade da mulher? Claro que não, né? Ainda mais em 1940, haha, né? Claro que não. Sabe por quê? Porque, primeiro, um homem não vai sustentar o fruto de um outro homem, né? Um ser gerado por um outro homem. Não tem nada a ver com a mulher, com a dignidade dela, mas com o patrimônio dele, né? Ele não vai dividir o patrimônio dele com alguém que não é sangue do sangue dele. E, se a mulher morre, como é que faz com os outros filhos? Quem vai cuidar da casa? Quem vai cuidar desse cara? É só por causa disso, gente. Infelizmente, nem esses permissivos são por causa da dignidade da vida das mulheres, tá? Bom, a gente ainda não tem uma decisão do Supremo, mas em casos de anomalia fetal grave, né, anencefalia, algumas decisões judiciais têm permitido a antecipação terapêutica do parto. A gente nem antecipação terapêutica, a gente nem fala que é aborto porque não vai ter, nem vai ter vida, né? Normalmente o feto, a criança quando nasce, né, que até anencefalia, tem anomalia fetal grave, ela nasce e depois de algumas horas ela morre. Então se diz que é uma antecipação terapêutica porque nem se pode chamar de aborto.